Estamos de volta no Memórias do Poder Legislativo, hoje conversando com o ex-ministro da Fazenda, do Planejamento, da Agricultura, deputado constituinte, deputado federal por São Paulo, 5 mandatos consecutivos, professor Antônio Delfim Neto. Professor, no bloco anterior falávamos sobre as reformas, mas eu queria primeiro fazer um parêntese sobre a situação do Brasil hoje, que muita gente vê só a crise. E muitos setores estão rodando muito bem. A agricultura, por exemplo, o senhor foi ministro da Agricultura, a excelência da agricultura brasileira que está aí. O Brasil é o celeiro do mundo. Isso não é de hoje também, vem lá atrás. Né? Não, mas é evidente, o Brasil tem vantagens comparativas enormes na agricultura. Recebeu também um apoio fantástico do governo. O grande progresso da agricultura se deve, na verdade, o Brasil foi o primeiro país a construir uma agricultura tropical. A gente esquece, era fácil copiar um torno. Trazia o torno da Alemanha e o Romer fazia o dele aí melhor que o alemão. Agora, importar agricultura tropical não existia no mundo. Como foi possível? Tinha que ser feito aqui. Como foi possível isso? Foi feito através da Embrapa. A Embrapa? Através de todo um sistema. A Embrapa é uma coisa extraordinária, porque mostra como o Brasil é capaz de fazer algumas coisas. Quando se criou a Embrapa, nós criamos um núcleo de pesquisa de mais de 2.000 pessoas que foram estudar lá fora. Você criou uma base de conhecimento que infelizmente está envelhecendo. E não está sendo reposta? Tem muito mal reposta, porque a compreensão do papel da Embrapa, inclusive, diminuiu um pouco por causa dos problemas orçamentários. Sim. Mas isso que nós estamos vivendo é produto de um desenvolvimento tecnológico autóctone. Nós é que produzimos isso. A Embrapa ajudou a transformar aquilo que era o maior passivo brasileiro, que era o cerrado, no seu maior ativo. Sim. Então, ou seja, nós não somos um país qualquer. Nós temos dificuldades, como todos os países têm, mas o Brasil teve uma evolução. Você levantou o problema do café. Qual era o problema do café nos anos 47, 48, 50, 52, até 53, 54? Era que café era câmbio. 70% da exportação brasileira era café. Quando o café ia bem, o câmbio ia mal. Quando o câmbio ia mal, o café ia bem. Tá certo? Quando o café ia bem, matava toda a indústria. Quando o café ia mal, surgia de novo um problema da indústria. O Brasil reduziu... o café representava 70% da exportação. Hoje não representa 10%. Lá ele exportava 16 milhões de toneladas, hoje exporta 36 de sacos. Ou seja, você não reduziu a importância do café absoluta. Você reduziu, você reduziu a importância relativa. Você criou outras riquezas, a soja, o milho, e assim por diante, e que foi diversificando a oferta. Agora, o senhor falou do passivo, que era o cerrado brasileiro, graças à Embrapa se tornou ativo. Mas também se critica o avanço em áreas da Amazônia, quer dizer, como cumprir... Não, aqui eu acho o seguinte... Acordo de Paris e comendo as franjas da Amazônia. Não, você acha o seguinte, não há a menor dúvida de que você, hoje, basicamente, o desequilíbrio, digamos, da Terra foi produzido pelo ser humano. Então não adianta o Trump dizer que não. Essa é uma verdade hoje que é impossível desmentir, quer dizer, a pegada humana produziu isso. Nós somos hoje 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Então, é claro que nós temos responsabilidade. Mas aqui também é preciso lembrar o seguinte, Jorge. A Inglaterra, a França, os Estados Unidos estão produzindo mal no mundo há 300 anos.
E a gente está pagando a conta não, hoje, né? Não, nós também fazemos o nosso estrago. Não vamos, o que eu digo é o seguinte, é preciso equilíbrio. É preciso equilíbrio. Quem, na verdade, produziu mais mal, tem que pagar um pouco mais do que quem produziu menos mal. Agora, professor, como fica esse contraste? Produzindo 238 milhões de toneladas de grãos, mas ainda dependente de estradas horríveis, quer dizer, mas eu sei, o Brasil tem um planejamento? Não, é claro que sim. Claro que sim. Como o Brasil chegou, como eu te disse, o Brasil cresceu 35 anos seguidos a 7,5%. E como foi possível? Vamos falar do milagre, então. Não é milagre, não. Milagre é feito sem causa. Aquilo tinha causas muito concretas, que era o trabalho dos brasileiros. Você tem outro dia eu estive em Mato Grosso e vi uma estrada que eu e o Andreasa deixamos há 40 anos. Está igualzinha. Ou seja, nunca mais se fez um investimento em infraestrutura. Por quê? Porque se destruiu os mecanismos. Você tinha um imposto único sobre combustível e lubrificante que financiava os investimentos. Você tinha mecanismos de poupança forçada. Quando se construiu as hidrelétricas, você, na verdade, impôs ao consumidor um papel, que era uma debenture, que foi paga depois. Sim. Quer dizer, ninguém ficou devendo dívida, não. A debenture foi depois paga, devolvida para o consumidor. Você tinha... Nunca mais se construiu uma hidrelétrica de verdade. Você faz Belo Monte, sacrificou o reservatório, cujo custo era 20% do total, vai produzir metade do que devia produzir. Em determinados meses. Então, agora, tudo isto também é produto do seguinte: o embate hoje, ele é muito duro. Digamos, os verdes são verdes de verdade, quer dizer. Os índios, professor. Não, mas é que o sujeito realmente, ele tem ele defende aquelas ideias dele com todo o vigor e com... você tem que respeitar. Sim. Mas é preciso um pouco de bom senso. Sim. Tá certo? O senhor falou do nosso capitalismo, e está na Constituição, que o fato que depende muito da propriedade privada. Mas onde está o espírito animal que vê esse desperdício dos grãos no caminho e não investe, por exemplo, no término da Norte-Sul? Não, mas pelo contrário, o setor privado é o único que está tentando investir. Todo ferrogrão é um projeto privado. Ou seja, o Estado... Se deixar o capitalismo trabalhar, ele roda por si. O capitalismo tem, como todo regime, tem uma restrição física. Você não pode crescer desobedecendo às restrições físicas. Mas o capitalismo, ou melhor, essa forma de organização da sociedade é provavelmente a melhor que o homem já encontrou. Agora, ele precisa de um governo eficiente. Não existe nenhum mecanismo de economia de mercado que funcione sem um governo constitucionalmente controlado e capaz de controlar os mercados. Jorge, o mercado é uma construção do homem, o mercado é uma invenção do homem, uma descoberta do homem para coordenar a sua atividade econômica. Mas ele não é milagre, ele não funciona sozinho. Ele precisa realmente de um Estado forte para manter o seu funcionamento. Quando você investia, é muito simples. Quando o Brasil crescia nessa velocidade, a carga tributária era 25%. 25%. Hoje 25%. Hoje é 33%, 34%, pouco mais, pouco menos. Mas quanto você investia? 5%. Ou seja, você tirava 25% da sociedade e devolvia 5% em estrada, porto, hidrelétrica, estradas de ferro, estradas de rodagem. Hoje, você tira 35% e investe 2%. Hoje o investimento, Jorge, não cobre nem a depreciação do estoque. O Brasil está comendo o capital que ele produziu. Por quê?
Por quê? Eu pergunto para o senhor. É muito simples. É que o crescimento econômico, ele é um fenômeno físico, mas termodinâmico. Você tem o capital, você tem o trabalho. O que é o capital? O capital é o trabalho vivo cristalizado num bem de produção. O homem aprendeu que se ele dedicar um pedaço do seu tempo para produzir um torno ou produzir uma roda de água, depois, durante muito tempo, aquela roda d'água aumenta a produtividade do trabalho vivo. Crescer significa aumentar a quantidade de bem de produção por trabalhador empregado, com capacidade para operá-lo. Logo, toda a sociedade, a velocidade de crescimento da sociedade depende da capacidade que ela tem de harmonizar o que ela vai despender como consumo e o que ela vai investir em bens de produção. O que nós fizemos? Nós estamos consumindo muito mais e, portanto, baixou o crescimento. Não precisa ser economista, não precisa ser um físico quântico para saber do que se trata. Baixou a produtividade da economia brasileira porque baixou a quantidade e a qualidade de capital posto à disposição de cada brasileiro. Então, e achou por quê? Porque houve um erro de política. Então, você não pode distribuir o que você não produziu. Eu tenho que perguntar para o senhor, professor, porque quando o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, o senhor experimentou esse crescimento chinês, vamos dizer assim, de 6, de 7, até demais, de 11%. 14% chegamos a rodar. E todos querem hoje a chave do desenvolvimento. Aliás, eu vejo aqui, quando se fala do desenvolvimento, todos querem o desenvolvimento, mas ele é doloroso, né? O senhor falou isso em 72. A gente quer o desenvolvimento, mas não quer as dores, não quer essas mudanças. Esse foi um discurso em 72, quando realmente as classes produtoras se queixavam, tá certo? De que faltava coisa. Porque queriam crescer ainda mais do que estavam crescendo. O que é natural. Então, o que me parece é o seguinte, é que o desânimo que o Brasil está enfrentando não é razoável. O Brasil, não, como eu disse, o Brasil produziu coisas muito razoáveis. Nós estamos numa situação difícil hoje, por motivos óbvios. E o principal deles nós estamos vivendo. Quando você... eu fico muito preocupado quando você atribui aos nossos problemas as causas falsas. Nossos problemas não foram produzidos pela Lava Jato. A Lava Jato simplesmente tirou a tampa para mostrar um problema que estava cozinhando na panela lá, entre o governo e um setor privado que se comportou mal. Então, me parece o seguinte, ela vai restar, ela vai continuar, o Ministério Público vai se aperfeiçoar. Esse é todo um processo de aperfeiçoamento institucional que está em marcha. O Brasil não vai morrer, o Brasil não, como eu disse aí, o Brasil não cabe no precipício, não adianta. Cabe no precipício, né? É muito maior. É maior que o precipício. Muito maior. Professor, ainda sobre a questão da Lava Jato, dos empresários, o senhor também disse que nunca viu, né? Um capitão de indústria aí, 2 anos preso. Mas também se fala que o Brasil produz muito ainda, mas falta produtividade para esse trabalhador aí. Vamos entender um pouco o que está acontecendo, porque se o governo não tem recurso para investir, é porque ela está pagando a dívida, os rentistas... Mas a coisa, vamos dizer por aí, esse é um negócio muito interessante. Quando o ingênuo diz, tem uma solução simples, não paga a dívida. Quem é o credor da dívida? Se você perguntar para o ingênuo, diz, são os bancos, são as pessoas de alta renda. Não, é ele. É ele. É com o dinheiro dele depositado no banco que o banco compra a dívida.
Quando o sujeito diz, não paga a dívida, está dizendo, não pague o meu, não me devolva o depósito que eu tenho no banco. Pronto. Tá certo? Aí vem uma crise sistêmica. Mas o que eu digo é o seguinte, isso mostra como as soluções simples são, em geral, erradas. Por que a taxa de juros no Brasil é dessa altura? Porque realmente o governo consome o grosso da poupança nacional. Porque gasta mal, gasta mal, é perdulário. E é muito simples. Onde é que está o excesso de gasto hoje? O excesso de gasto está na elite extrativista. O senhor falou isso aqui na Folha. Concentrada no alto escalão do governo federal. Essa é que é a verdade. A quem atinge a reforma não é o trabalhador, não é quem ganha 10 salários mínimos, 5 salários mínimos. Não. É aquele que não tem, que foi posto acima da sociedade. Hoje teve uma crise de 3 anos. Não tem um sujeito desse estamento que tenha tido uma redução de salário. Não tem nenhum deles que tenha sofrido a menor restrição. Por quê? Porque eles estão acima da sociedade. Isso é a defesa que deve ser feita da reforma, da necessidade da reforma trabalhista, inclusive a paridade. Tudo é lógico. O que acontece é o seguinte, é que a sociedade brasileira, o trabalhador, ele ainda não entendeu que quem paga esses direitos mal adquiridos é ele. Todo o combate à reforma, inclusive o trabalhador, coitado, é usado como instrumento, porque ele não vai ser atingido em nada. Aqui se fez também uma união do capitalismo com o sindicato, professor, explica mesmo para nós. Não, o que eu acho é o seguinte, o sindicato é a coisa mais importante que existe, o sindicato sério, porque é o sindicato, que eu disse, que é o instrumento para construir a paridade de poder. O que você descobriu agora com essas delações premiadas? Você descobriu o seguinte, o sindicato que tem unicidade geográfica e tem o imposto, não precisa trabalhar para o trabalhador. Ele trabalha para ele mesmo. Sim. O que é que nós descobrimos? Aquilo que tudo desconfiava. Que eles negociam os direitos do trabalhador com o capital. Está lá, tem 2 ou 3 depoimentos de não, nós compramos sim. O sindicato levou uma grana e resolveu esse problema para nós. Ou seja, a estrutura sindical que existia no Brasil quando chegaram aqui os anarquistas italianos foi destruída na CLT, porque o Getúlio queria era controlar essa gente e controlou. O senhor é filho de italiano e nascido no dia do trabalho, 1º de maio, professor. Exato. Eu sou neto de italianos. Neto de italiano? Neto de italiano. Meus 4 avós eram italianos. Mas eles é que fizeram um sindicato decente, basta ver, nos anos 20, até ser destruído pela CLT, onde você transformou o sindicato num instrumento do governo. Ele estava totalmente descolado. Por exemplo, na greve aqui em São Paulo, 1917, essa que fez 100 anos agora, né? Quem fez? Foram os anarquistas. Os anarquistas. Eram os gráficos, eram os sapateiros, eram os alfaiates. Então, ou seja, essa organização consciente de que é realmente a construtora da paridade de poder com relação ao capital, é que foi destruída pela CLT. Ou melhor, foi domesticada. Ela deixou de existir. Bom, o Fernando Henrique disse que ia enterrar o legado de Vargas e pelo jeito não conseguiu e agora se tenta uma nova reforma trabalhista. Será que essa passa, professor? Eu acho que essa tem uma boa chance de passar, mas a unicidade não vai. A unicidade está na Constituição. Sim. Precisa de uma reforma constitucional. O imposto, eu acho que... Mas já estou vendo que há certas tentativas de fazer concessões, como tudo no Brasil.
na hora do vamos ver, divide por N. E faz N tender para o infinito. Bom, aí não dá, né, professor? Reforma da Previdência, a seu ver. A questão da paridade também, do funcionário público que tem ainda o integral e o do setor privado que tem um teto, e para chegar nesse teto tem que trabalhar aí 35 Não, é um equívoco, não. Todos esses argumentos precisaria trabalhar até morrer, isso é uma idiotice enorme. Quando hoje, no Brasil todo, a idade média, quem se aposenta com 65 anos, o resíduo da idade é 15, 16 anos. O Brasil é outra coisa. O Brasil, a vida média do brasileiro cresceu enormemente. 76 anos em média já. Só se o brasileiro fosse muito burro. Ele quer viver mais para sofrer mais. Não, ele quer viver mais porque ele está vivendo melhor. Essa que é a verdade. O que acontece é o seguinte, é que o sistema é insustentável, Jorge. Não adianta. Ele é generoso demais. Você não pode se aposentar com salário integral. Não é possível em lugar nenhum do mundo. Nos Estados Unidos é com 50%. Na Europa toda é com 60%, 55%. Então, não tem como. Aí é uma questão de produtividade. Sim, aliás, explica pra gente isso, professor, porque eu acho que as pessoas não entendem, querem salário maior todo ano, reivindicam a reposição da inflação, mas eles não veem essa questão da produção. Mas eu acho que a reposição da inflação é o mínimo que você pode dar. Ou seja, tem que ter uma lógica distributiva razoável, porque você tem que ter igualdade de oportunidades. Então, o que você não pode é o que nós estamos fazendo. Nós estamos gastando o grosso da receita com velhos e esquecendo a juventude que tem que ser educada. É disso que se trata, não é nada mais do que isso. Para o nível de pessoas com mais de 65 anos, o Brasil tem o dobro do custo da aposentadoria. Não pode... É porque ela é muito generosa. Ela pode ser feita, digamos, no período do Lula, o Brasil teve uma vantagem muito grande, que foi um ganho de relações de troca. O que é isso? Uma tonelada de exportação comprava uma tonelada de importação. Depois de 4 anos do Lula, a mesma tonelada de exportação comprava 1.400 quilos de importação. Você estava ganhando de presente do mundo 400 quilos por tonelada que você importava. O Lula distribuiu isso. A ideia do Lula não foi equivocada. Ele foi capaz, professor, só para entender, porque ele, por exemplo, criou um Bolsa Família. Não, é isso tudo. E aumentou o salário mínimo. Fez como... Exatamente. Mas tudo exato. Agora, só que acontece o seguinte: você não pode fazer isso com receita que não é permanente. Porque em algum momento acabou. As relações de troca não cresceram, não tem como distribuir. Então, o que acontece? Também é preciso ter um julgamento um pouco mais objetivo. Não foi um equívoco. Ele aproveitou uma oportunidade para melhorar um pouco a distribuição de renda. Isso não é um mal definitivo. O erro foi continuar a política depois. Então, mas de qualquer forma, o que eu penso é o seguinte: é que a coisa, para encurtar, a coisa é um pouquinho mais complicada do que parece. E quando você tem solução simples para questão complicada, pode ter certo que está errada. Professor, colocar teto em gastos públicos, modular a inflação para 4%, como meta, né, em 2020, isso é factível, professor? Ou é um jogo... O que eu acho é o seguinte: eu não via nenhuma razão para isso. Tem duas coisinhas aí que eu estou chamando de chantilly. Uma é essa aí. Daqui em 2020, nós vamos estar com inflação de 4%. Talvez, tudo bem. Não é uma coisa importante. Você está dando importância para o chantilly.
tá certo? Outra coisa é a seguinte, agora nós estamos sendo, quem sabe vamos participar da OCDE, ou seja, vamos nos amarrar nossas mãos para não poder fazer mais controle de capital. O que é um equívoco. Então, esse chantilly não tem a menor importância para o que está acontecendo. O importante para o que está acontecendo é o que disse o ministro do Planejamento. A situação fiscal é gravíssima. Teve uma quebra estrutural entre a receita e o PIB. Tanto é verdade que o governo não está conseguindo estimar a receita. Ele sempre superestima a receita, ou seja, subestima o déficit. Tanto que agora está obrigado, provavelmente vai ter que fazer um aumento de imposto. Isso é factível? Eu acho que a CID é muito boa. A CID? A CID é perfeita. Inclusive a CID é o único imposto que aumenta o PIB. Com a CID você aumenta a produção de etanol, reduz a produção de açúcar, portanto aumenta a receita de açúcar, resolve a situação de 80 usinas que estão paralisadas, já algumas falidas. Sim. Recolhe, na verdade, quando eu olho para esse programa de biocombustível, é que você vê como a coisa é complicada. O governo enganou essa gente. O governo fez um programa jurando que ia manter o estímulo ao biocombustível. Quando baixou o preço do petróleo, jogou eles fora. Eu dou risada quando diz, o delator tem direitos, porque o governo tomou compromisso com ele. E o cara que investiu tudo o que tinha... Para produzir mamona, por exemplo, para fazer o biodiesel e... Essa gente como é que faz? Por isso que eu digo, Jorge, essas decisões principistas do Supremo vão acabar produzindo confusão. Não podemos ignorar esse fato. Pega um caso de reforma monetária. Estou tranquilo, veio o governo, ele produziu a inflação. Um dia chega o seguinte e pega meu negócio todo e diz, isso aqui é tudo meu agora. Quer dizer, ele enganou a minha confiança. Como é que eu decido isso? No caso, se eu decidir a favor da sociedade, eu quebro o Estado. As saídas para o Brasil, professor, eu quero ouvir. Posso fazer mais um intervalo breve? Pode. A gente chama um intervalo. Este é o Memórias do Poder Legislativo, hoje conversando com o professor Delfim Neto. Voltamos em instantes.